Você não tem ansiedade. Você tem algo a dizer que ainda não teve coragem de ouvir. Tem um horário específico em que ela aparece. Não é quando as coisas estão ruins, é quando as coisas estão paradas. Quando o dia acabou, as tarefas foram feitas, a casa está quieta e finalmente, não tem mais nada exigindo alguma coisa de você. É exatamente aí que ela chega. Aquele aperto. Aquela sensação de que você esqueceu alguma coisa importante, mas não consegue lembrar o quê. Aquele ruído de fundo que não tem fonte, não tem nome, não tem endereço, mas que está sempre lá, como uma televisão ligada num cômodo que você nunca entra, mas nunca fecha. Você já tentou de tudo. Respirou fundo. Contou até 10. Baixou o aplicativo de meditação que você abriu 3 vezes e deletou. Cortou cafeína durante 2 semanas e ficou igualmente ansiosa, só que com dor de cabeça. Ouviu o podcast de Mindfulness enquanto lavava a louça e pensou em 8 coisas diferentes ao mesmo tempo. E a ansiedade continuou. Não porque você está fazendo errado, mas porque você está tentando resolver a coisa errada. Hoje eu não vou te ensinar a silenciar a sua ansiedade. Vou te mostrar o que ela está tentando dizer, porque ela está dizendo alguma coisa há muito tempo. E quanto mais você tenta abafar, mais alto ela fala. E quando você finalmente ouvir, não como sintoma, mas como mensagem, algo vai mudar. Não de fora para dentro, de dentro para dentro. Naquele lugar onde as técnicas de respiração nunca conseguiram chegar. Fica comigo até o final. Porque o pilar que vou revelar por último é o que ninguém inclui nessa conversa. E é exatamente ele que vai fazer tudo o mais fazer sentido. Ao final deste vídeo, você vai sair diferente de como entrou. Não porque aprendeu alguma coisa nova, mas porque vai ter ouvido pela primeira vez o que a parte mais honesta de você está tentando dizer há anos. E se você quiser continuar esse processo com ferramentas práticas e na sequência certa, o e-book Autoestima Inquebrável está na descrição. Ele é a extensão natural do que você vai ouvir aqui. Mas primeiro, vamos começar. Esses são os 6 pilares que vamos percorrer hoje. Pilar 1. A ansiedade não é o problema. É o sinal. Pilar 2. O que você está evitando sentir que ela está guardando para você. Pilar 3. Os limites que você nunca estabeleceu e o preço que o seu corpo está pagando por isso. Pilar 4. A criança que aprendeu que precisar era perigoso. Pilar 5. Porque silenciar a ansiedade é o mesmo que desligar o alarme de incêndio sem apagar o fogo. Pilar 6. Como transformar o seu maior inimigo interno no seu guia mais preciso. Vamos começar pelo começo. A ansiedade não falhou em te proteger. Você falhou em ouvi-la. Pilar 1. A ansiedade não é o problema. É o sinal. Pensa num detector de fumaça. Você está dormindo. O detector apita. Você acorda, irritada, e pensa: esse barulho é insuportável. Você tira a bateria. Volta a dormir. O barulho parou. O fogo não. É exatamente isso que acontece quando tratamos a ansiedade como inimiga a ser eliminada. A gente tira a bateria. O problema continua fumegando nos fundos. A ansiedade é um sistema de alarme. Um dos mais sofisticados que a evolução já criou. Ela não surge do nada. Surge em resposta a algo. Uma necessidade ignorada. Um limite ultrapassado. Uma situação que contradiz profundamente quem você é ou o que você precisa. O problema não é que ela surgiu. O problema é que ninguém te ensinou a ler o alarme. Então você aprendeu a temer o som, a correr para longe dele, a desenvolver toda uma estratégia de vida para nunca ficar suficientemente parada para ouvi-lo. E funciona. Por um tempo. Você se mantém ocupada, produtiva, útil, presente para todo mundo. E a ansiedade fica esperando no cômodo fechado. Paciente. Porque ela não tem pressa. Ela sabe que na primeira vez que a agitação parar, ela vai estar lá, porque a mensagem ainda não foi recebida. Agora para 1 segundo. Pensa na última vez que a ansiedade apareceu com força. Não na técnica que você usou para diminuí-la, mas no que estava acontecendo quando ela surgiu.
Era uma situação que você não conseguia controlar? Era um relacionamento onde você se sentia pequena? Era uma decisão que você estava adiando porque a resposta honesta te assustava? Era um momento de quietude onde você finalmente teria que se deparar com você mesma? A ansiedade não é aleatória. Ela tem endereço, tem hora, tem contexto. E quando você começa a mapear esse contexto, em vez de fugir dele, você não encontra um defeito. Você encontra um mapa. Um mapa de tudo que você está precisando e ainda não se deu permissão de ter. O que você está evitando sentir é exatamente o que precisa de você agora. Pilar 2. O que você está evitando sentir que a ansiedade está guardando para você. Existe uma emoção que você não está sentindo. Não porque não existe, mas porque você aprendeu em algum momento da sua vida que sentir aquilo era perigoso, era demais, ia te destruir, ia assustar as pessoas, ia confirmar alguma coisa sobre você que você preferia não confirmar. E então você encontrou uma forma de não sentir. A forma se chama ansiedade. A ansiedade é, entre outras coisas, a arte de estar tão ocupada processando ameaças futuras que você nunca precisa estar presente o suficiente para sentir o que está acontecendo agora. É um mecanismo de defesa extraordinariamente inteligente. Quando criança, pode ter sido a única opção disponível. Quando a realidade era imprevisível demais, antecipar o pior era uma forma de estar preparada. Quando expressar raiva era proibido, transformá-la em preocupação era mais seguro. Quando a tristeza não podia ser mostrada, mantê-la em movimento, na forma de agitação, de hipervigilância, de controle, era a única saída. Mas você não é mais criança. E o mecanismo que um dia te protegeu agora está te impedindo. Impedindo de sentir raiva quando você precisa estabelecer um limite. Impedindo de sentir tristeza quando você precisa fazer luto de algo que acabou. Impedindo de sentir medo real. Não o medo de cenários hipotéticos, mas o medo verdadeiro de alguma coisa que importa, para poder finalmente decidir o que fazer com ele. A pergunta que quero te fazer agora não é fácil, e peço que você não responda rápido. Deixe ela pousar. O que você teria que sentir se parasse de se preocupar com o futuro por 5 minutos? Não o que você pensaria, o que você sentiria. Essa emoção que aparece nesse espaço, ou que você percebe que está com medo de deixar aparecer, essa é a emoção que a ansiedade está guardando para você. Não como punição, como preservação. Ela está segurando aquilo no lugar enquanto você não está pronta, mas você está ficando pronta. Esse vídeo é uma prova disso. Seu corpo está pagando uma conta que a sua mente se recusa a reconhecer. Pilar 3. Os limites que você nunca estabeleceu e o preço que seu corpo está pagando por isso. Você sabe dizer não? Não a versão performática do não. O não posso dessa vez, dito com um sorriso apologético, enquanto você já está calculando como compensar depois. O não real. O não que vem de dentro. O não que não precisa de justificativa, que não precisa de culpa em seguida, que não deixa um rastro de ansiedade porque nasceu de um lugar de clareza e não de medo. Esse não, você sabe dar? Se a resposta foi hesitação, você já tem uma parte da sua resposta. A ansiedade crônica tem um endereço muito frequente, e esse endereço é a ausência de limites. Não os limites que você anuncia para os outros, mas os limites que você estabelece com você mesma, com o que você aceita, com o que você tolera, com o que você continua fazendo mesmo quando cada célula do seu corpo está pedindo para parar. Pensa nas obrigações da sua semana passada. Quantas delas você escolheu de um lugar de desejo genuíno? E quantas delas você aceitou porque dizer não parecia mais assustador do que dizer sim? O seu corpo guarda a conta disso. Ele guarda com precisão cirúrgica. Cada sim dado por medo de decepcionar alguém vira tensão no ombro. Cada situação onde você engoliu o que precisava dizer vira aperto no peito. Cada vez que você priorizou a paz do ambiente em vez da sua própria verdade, vira aquela sensação de estar sempre a um passo de explodir, mas nunca explodindo, só se contraindo, se contraindo, se contraindo.
Isso não é ansiedade sem causa. Isso é um corpo dizendo: essa conta está cheia, não dá mais. E a solução não é respirar fundo antes de dizer sim de novo. A solução é aprender, devagar, com compaixão, sem julgamento, a perguntar o que você realmente quer antes de responder o que os outros precisam. Não porque você é egoísta, mas porque uma pessoa que nunca atende a si mesma, eventualmente não tem mais nada para oferecer aos outros, a não ser o resíduo do que sobrou. E o resíduo tem nome. Se chama exaustão emocional. Se chama ressentimento. Se chama ansiedade. Você não está ansiosa porque é fraca. Você está ansiosa porque tem sido forte demais, há tempo demais, para todo mundo exceto para você. Antes de seguir, quero te pedir uma coisa. Escreve nos comentários: eu escolho ser honesta comigo antes de ser agradável para os outros. Não porque é um compromisso público bonito, mas porque a pessoa que vai escrever essa frase vai sentir no momento em que escrever que finalmente disse em voz alta o que estava guardando. E esse é o tipo de verdade que muda de endereço quando você a nomeia. Você não aprendeu a ter ansiedade. Você aprendeu que precisar era perigoso. Pilar 4. A criança que aprendeu que precisar era perigoso. Existe uma versão de você que é muito mais jovem do que a que está assistindo isso agora. Ela estava num ambiente onde as necessidades dela, de atenção, de segurança, de consistência, de amor incondicional, eram ou ignoradas ou recebidas de forma imprevisível. Às vezes você pedia e chegava. Às vezes você pedia e o ambiente explodia. Às vezes você não precisava pedir porque já tinha aprendido que precisar criava problemas. Então você adaptou. Você se tornou a criança que não dava trabalho. A criança fácil, responsável, que já sabia o que os adultos precisavam antes que eles pedissem. A criança que colocou as próprias necessidades numa caixa, fechou bem fechado e desenvolveu uma competência extraordinária em antecipar o que os outros precisavam para que o ambiente continuasse seguro. Isso não foi fraqueza. Foi genialidade de sobrevivência. O problema é que essa criança cresceu, mas a estratégia não envelheceu com ela. E então, a adulta que você se tornou continua usando os mesmos padrões num mundo completamente diferente. Continua antecipando ameaças que já não existem. Continua se contraindo antes mesmo de ser atingida. Continua achando que precisar é perigoso, mesmo quando as pessoas ao redor são completamente capazes e dispostas a atender o que você precisa, se você deixasse. A ansiedade, nesse contexto, não é um defeito. É uma lealdade. Uma lealdade à criança que um dia precisou dessa hipervigilância para sobreviver. E ela merece ser honrada por isso, não patologizada. Mas existe uma diferença entre honrar e continuar habitando. Você pode olhar para essa criança com gratidão. Obrigada por me proteger quando eu precisava. E ao mesmo tempo dizer com carinho: você pode descansar agora. Eu sou adulta. Eu consigo lidar com o que aparecer. Você não precisa mais fazer tudo sozinha. Essa conversa entre a adulta que você é e a criança que você foi é onde a cura real da ansiedade começa. Não num aplicativo, não numa técnica de respiração, numa reconciliação interna, numa conversa atrasada há décadas. E ela pode começar agora. Tratar os sintomas sem ouvir a mensagem é o loop mais sofisticado que existe. Pilar 5. Por que silenciar a ansiedade é o mesmo que desligar o alarme sem apagar o fogo? Já falamos sobre o detector de fumaça. Mas quero ir mais fundo nisso. Porque existe uma indústria inteira construída em cima de te ensinar a suportar melhor o barulho do alarme. Técnicas para tolerar o apito. Apps para te distrair do apito. Comunidades de pessoas que também ouvem o apito e se apoiam mutuamente. E tudo isso tem valor, genuinamente. Mas nenhum desses recursos pergunta: de onde vem a fumaça? A ansiedade retorna porque a fonte da ansiedade não foi tocada. E a fonte raramente está no presente. Está numa narrativa que você carrega sobre quem você é, o que você merece, o que vai acontecer se você errar, se você decepcionar, se você precisar, se você parar, se você for honesta sobre o que quer. Essas narrativas têm endereço, têm data de instalação,
Tem a voz de alguém específico que disse ou demonstrou alguma coisa específica num momento em que você era pequena o suficiente para acreditar que aquilo era verdade sobre você. E você saiu daquele momento carregando a conclusão, não como memória, mas como certeza. Uma certeza tão profunda que nem parece pensamento. Parece realidade. Coisas como: se eu não estiver sempre produzindo, não tenho valor. Se eu errar, vou perder o amor das pessoas. Se eu mostrar que estou lutando, vou assustar quem está perto. Se eu colocar as minhas necessidades em primeiro lugar, sou egoísta. Essas frases nunca foram verdade sobre você. Foram verdade sobre um ambiente. Um ambiente que já não existe. Mas a ansiedade continua agindo como se esse ambiente fosse permanente. Como se a ameaça ainda fosse real. Como se a estratégia de sobrevivência ainda fosse necessária. É aprender a perguntar: o que essa ansiedade específica, nesse momento específico, está tentando me dizer sobre uma crença que já não serve mais? Quando essa pergunta entra, tudo muda. Você não precisa curar a ansiedade. Você precisa entender o que ela sabe sobre você. E quanto mais você tenta gerenciar a ansiedade sem questionar a narrativa que a alimenta, mais sofisticado o loop fica. Você melhora em sobreviver ao alarme, mas a fumaça continua. O que muda o jogo não é aprender a tolerar melhor. Pilar 6. Como transformar o seu maior inimigo interno no seu guia mais honesto. Chegamos no pilar que eu disse que era o mais poderoso e o mais subestimado. E agora você entende por quê. Porque tudo o que eu disse antes foi para chegar aqui. A ansiedade não precisa ser eliminada. Precisa ser traduzida. Ela é a voz mais honesta que você tem. Não a mais agradável. A mais honesta. Porque ela não mente. Ela não te diz o que você quer ouvir. Ela te diz o que você está evitando. O que está ignorando. O que está fingindo que não importa quando importa imensamente. E quando você aprende a fazer as perguntas certas no momento certo, em vez de correr do alarme, ela se transforma. De inimiga para intérprete, de ruído para informação, de sintoma para bússola. As perguntas que mudam o jogo são simples, mas precisam ser feitas com honestidade. Quando a ansiedade aparecer, em vez de respirar fundo para diminuí-la, respira fundo para ouvi-la e pergunta: o que está acontecendo agora que eu não estou reconhecendo que importa para mim? O que eu estou tolerando que está pedindo para ser nomeado? O que eu precisaria fazer, ou parar de fazer, se eu fosse completamente honesta comigo agora? E há uma quarta pergunta, a mais difícil, a que mais transforma. Essa ansiedade está falando sobre o presente, ou está repetindo um medo do passado que eu ainda não revisitei? Porque muitas vezes o que você está sentindo agora não é sobre agora. É o eco de uma conclusão antiga sendo ativada por uma situação nova. E quando você reconhece isso, quando você consegue dizer, isso é o passado falando, não o presente, a ansiedade perde metade do peso no mesmo segundo. Não porque você a silenciou, mas porque você a ouviu. E respondeu. E ela percebeu que finalmente foi recebida. Essa é a diferença entre gerenciar a ansiedade e se relacionar com ela. Gerenciar é uma guerra que nunca termina. Relacionar é uma conversa que vai, com o tempo, ficando cada vez mais fácil. E você pode começar essa conversa agora, hoje, com o que você sentiu enquanto assistia isso. Pega um papel. Ou abre as notas do celular e escreve. O que minha ansiedade estava tentando me dizer que eu nunca parei para ouvir? Não precisa ser bonito. Não precisa ser coerente. Só precisa ser honesto. Porque essa honestidade, essa disposição de olhar para dentro em vez de continuar apagando o alarme, é o começo de uma vida que não é governada pelo medo. É governada por você. Você não estava falhando. Estava sobrevivendo. Agora, você pode começar a viver. Se você chegou até aqui, quero que saiba uma coisa. O fato de você estar aqui, assistindo isso, buscando isso, disposta a ouvir isso, não é pequeno. É a parte mais corajosa que existe num ser humano. A disposição de olhar para dentro quando é mais fácil olhar para fora. Você não é ansiosa porque algo está errado com você.
Você é ansiosa porque algo muito certo dentro de você está tentando ser ouvido e ainda não foi. Você não falhou em se cuidar. Você foi tão bem em cuidar de todo mundo que simplesmente não sobrou vez para você. Você não é fraca por sentir tanto. Você é alguém que carrega muito, com muita competência, e que merecia ter ouvido muito antes que está tudo bem precisar também. A ansiedade que te trouxe até aqui não foi o problema, foi o caminho. E você acabou de dar o primeiro passo de uma jornada diferente. Não de fuga, de encontro. Se inscreve aqui não é seguir mais um canal sobre autoconhecimento. É declarar que você escolheu a profundidade quando o mundo te oferece distração. O espaço dos membros existe para quem já entendeu que transformação real não acontece no conteúdo consumido, mas na comunidade onde ela é vivida. São conversas que o algoritmo não comporta, a níveis de verdade que não cabem num vídeo público. Se você está pronta para isso, a porta está aberta. E o e-book Autoestima Inquebrável, que está na descrição, é o território prático do que você ouviu aqui. São as ferramentas específicas, na sequência certa, para você não apenas entender o que precisa mudar, mas viver essa mudança no dia a dia. Cada capítulo foi construído para chegar onde as técnicas genéricas não chegam, no núcleo de onde a sua autoestima realmente vive, ou onde ela aprendeu a se esconder. Porque tudo o que falamos hoje, os limites, a criança, as narrativas, os alarmes, tem um ponto em comum. Você. A versão de você que ainda não acredita que merece ser ouvida. E ela merece. Você já está sendo isso. Não vai ser. Já está sendo.